nós temos aqui conosco para tocar esse diálogo adiante o Gustavo Mini, né? Ele vai apresentar-se para nós e vai tocar a roda aos modos dele, do jeito que ele bem quiser. E nós vamos procurando acompanhar o movimento do Gustavo, né? E provocando o diálogo, nos provocando mutuamente nesse diálogo, né? Que pretende ser, né, enriquecedor e trazer novos olhares, né? Acredito eu, para o nosso dia a dia. Então, a palavra é sua, Gustavo. Tá bom, muito obrigado. Eu vou tocar do jeito que eu conseguir, do jeito que eu quiser, do jeito que for possível, né? Primeiro, assim, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite, Paulo, e a indicação do Luciano, né, que me para essa roda. Ele já havia me convidado outras vezes para participar como Gustavo, seu maconheiro safado, droga. Oi? Já começou, não, a gente que começou a tumultuar noiado. já. Mas a gente vai... Gustavo Sandra Maria, noiado. tira daí, Bob. Gente, Cala o a que boca, tá seu acontecendo? viado. Gustavo noiado, maconheiro. Viado Gente, eu acho melhor remover essa pessoa o mais rápido possível. Gente, mas falta de respeito, né? Não, a gente vai aprendendo a... Removam as pessoas logo, gente. Antes que tumultuem mais. Ô, Maria de Fátima, chupa minha buceta, vagabundo. Olha aí, olha. Gente, infelizmente, a gente tem que... Nossa, questões contemporâneas. Bem por aí. Mas é bom a gente aprender, né? Sim. Uhum. Tem um pouquinho de gente, tem muita gente e tá um pouco difícil, porque tá muita gente pedindo para entrar e eu não tô conseguindo, trava um pouquinho para mim, eu não consigo mexer se alguém pede para entrar. Então, o pessoal da sala tá todo com o microfone mutado, só quem tá de coorganizador tá conseguindo falar. E eu tô tentando olhar as pessoas aqui e tirar, e eu acho que não aceitar mais ninguém nesse momento, até eu conseguir dar conta aqui de tudo. Uhum. Certo. Então, desculpa, Gustavo, vamos lá. Não, isso aí faz parte. Só o seu microfone que está aberto, o meu bom. também, né? Eu estou falando. Tá certo. Uhum. Então tá, gente, como eu falei, vou tocar a roda como eu conseguir, aí, né, como for possível, né. Bom, primeiro, só reiterando aí que eu falei, queria agradecer o convite do Paulo, né, a indicação do Luciano. O Luciano já tinha me contado, né, um pouco sobre grupos, a gente já conversou algumas vezes sobre o tema da filosofia clínica, sempre achava interessante, a gente já fez alguns diálogos, então é um super prazer, assim, participar aqui da roda com vocês, né. Como é que eu preparei, né, eu preparei uma fala inicial, né, onde eu tenho uma apresentação aqui para dividir com vocês, vou falar um pouco sobre como é que é a estrutura um pouco depois, daí eu me apresento, e depois vou abrir para a gente bater um papo, para vocês fazerem as considerações de vocês. Confesso que estou um pouco nervoso, assim, porque eu estou trazendo algo que toca, mas no final toca alguns temas de filosofia, e embora eu seja, assim, um interessado, não é a minha área, né, eu não tenho uma formação de filosofia, não tenho não tenho, assim, uma trajetória organizada de leitura, embora tenha vários interesses incomuns, mas vamos ver o que dá, assim, né, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Se eu olhar para o lado um pouco, às vezes, tá, é o seguinte, é porque eu estou com duas telas, uma, como eu estou compartilhando no PowerPoint e não no Google Slides, eu preciso de outra tela para poder ver vocês aqui. Então, deixa eu só arrumar aqui minha tela do lado. E já... Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, gente. Então, esse é o tema que eu propus, isso apareceu ali, aparecia na divulgação da internet. Primeiro, só para vocês saberem de onde eu vim, né, eu sou virginiano, então eu gosto das coisas meio organizadinhas, assim, eu gosto de dizer mais ou menos a partir de onde que eu venho falar, como é que eu vim parar aqui, né, então, aquela coisa mais protocolar e mais tradicional, assim, eu sou publicitário, estou aqui em Porto Alegre, estou falando aqui de Porto Alegre,
minha principal atividade profissional é na publicidade, eu sou publicitário há 30 anos, mas em paralelo à carreira de publicidade, eu tenho toda uma outra atuação no meio cultural, principalmente no meio da música independente, né? Então, tem uma banda chamada Valverdes, né? Valverdes com W. A gente não está mais tanto na ativa, assim, principalmente nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente percorreu em todo o circuito do rock independente brasileiro, que de 2008 a 2010 foi muito, muito frutífero, assim, tinha muito espalhado pelo Brasil inteiro, né? E aquela foto que eu tenho com a Sandy, inclusive, vem daí, porque a gente concorreu uma vez num prêmio da MTV, na categoria de clipe independente. A gente não ganhou o prêmio, mas eu consegui tirar uma foto com a Sandy, que eu nem sou assim muito fã dela, mas eu sabia que ia ser bom para aulas e para palestras, sempre as pessoas acabam gostando assim de ver a foto. Eu já fui sócio de um portal de blogs de cultura pop durante 8 anos, um portal chamado O Esquema, que congregou mais de 30 blogs de jornalistas, designers, publicitários, fotógrafos do Brasil inteiro. Eu já fiz programa de rádio, eu tive um programete diário na Oi FM, alguns anos atrás, onde eu comentava sobre cultura digital. Oi FM, que já acabou, que não existe mais. Também na Ipanema FM, que era uma rádio aqui de Porto Alegre, que não existe mais, daí eu começo a me preocupar, porque as rádios por onde eu passo fecham, né, depois. Era um programa sobre bandas novas na Ipanema FM. Eu já fui colunista de uma revista de arte chamada Mais Soma, eu já fiz fanzine impresso nos anos 90, eu já cuidei do blog de um lama budista chamado Shagdu Rinpoche, né, que está ali naquela foto, dentro das minhas atividades como voluntário em alguns centros budistas, né, aos quais eu sou conectado. Então, mais ou menos, isso é um panorama, assim, né, eu sou essa mistura, assim, de publicitário com alguém que tem uma trajetória na cultura, né. Além da docência, eu sou graduado em Relações Públicas, tenho mestrado em Design e sou professor na Comunicação Digital da Unicinos, que é uma universidade aqui de Porto Alegre, né, Porto Alegre e São Leopoldo. E que mais? Eu acho que é isso, assim, tem mais, eu já fiz muita coisa, assim, faço um monte de coisas diferentes, né, mas em linhas gerais é isso, tá? Eu queria começar, tá, primeiro fazendo algo já, depois eu vou tocar um pouco nesse ponto, né, mas queria começar fazendo um convite, que é algo que a gente faz no início de todas as atividades ligadas ao budismo, ou mesmo quando não são ligadas ao budismo, a gente procura estabelecer o que a gente chama de motivação. E eu acho super interessante, eu faço isso em alguns trabalhos com os meus alunos da universidade, né, que é trazer essa outra perspectiva de motivação para os alunos, porque a palavra motivação, hoje em dia, ela é muito entendida como aquela coisa mais assim, quase como aquela gritaria do técnico de futebol na beira do campo, né, aquela coisa do vai, aquele empurrão, assim, uma intensidade de energia que alguém dá. E no budismo, a motivação é diferente, né? A motivação é algo que a gente estabelece, que a gente relembra, que a gente constrói no início de uma atividade, né? É algo interno, né? Onde a gente procura, a gente se propõe no início de uma atividade, fazer aquela atividade não só para nós mesmos, né? Para aquele pequeno eu, mas para uma quantidade maior de pessoas ou de seres, né, a maior quantidade de pessoas ou de seres que a gente conseguir imaginar. Então, não é a motivação do grito na beira do campo, mas daquele parar e lembrar, olha, eu posso fazer isso, a gente pode fazer esse encontro aqui só para cada um para si, né, olha, vou fazer para ganhar uma coisa para mim, assim, vou aprender uma coisa para mim, ou posso pensar também que eu estou aqui falando com vocês para que a gente, nessa troca e nessa consolidação da apresentação que eu fiz, eu consiga trazer benefício aqui para as pessoas aqui de casa, para minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos, né, e a gente pode ir expandindo isso, né, de maneira imaginativa, assim, criativa, até não ter limites, né, e isso nos coloca numa posição mental diferente, né. Então, isso é a primeira proposta que eu faço, né, antes de eu entrar, assim, na minha fala, né. E eu vou começar, né, eu vou fazer algo bem também
pragmático, assim, eu vou contar uma história que tem uma sequência temporal até chegar no tema principal da nossa fala, né? E eu vou começar com um golpe muito sujo, assim, que é começar com foto de bebê, né? Que né, um golpe super sujo, assim, só faltava ter um cachorro aqui, né? Então, esse é meu filho, né, o João Gabriel, quando ele tinha poucos meses de idade, assim, nos primeiros meses de idade. Hoje ele tem 11 anos já. E quando o João Gabriel nasceu, o pediatra dele, que acompanhou o parto, né, logo notou que ele era diferente, assim, ele era mais molinho, ele só dormia, ele não acordava nem para mamar, nem no hospital, depois nem em casa, ele tinha que ser acordado, a gente tinha ele não tinha forças para mamar também, né. O nome disso, o nome científico, isso é hipotonia, ele era hipotônico, né, ele era muito molinho, muito parado, só dormia, tinha dificuldade de ganhar peso, né, passava a maior parte do tempo acordado, diferente dos pais, geralmente, que ficam preocupados que o filho acorda no meio da noite e eles ficam cansados e não dormem, a gente acordava porque ele não acordava, porque a gente precisava fazer com que ele se alimentasse para ele crescer. Ele tinha uma série de sintomas, ele começou a fazer fisioterapia e a partir de uma série de investigações que a gente fez, ele recebeu o diagnóstico da síndrome de Prader-Willi, né? A síndrome de Prader-Willi, ela é uma síndrome que ela foi descrita pelo jornal El País como a doença rara de 1000 sintomas. Ela é uma síndrome, e como toda síndrome, ela tem um espectro grande de sintomas, muito variado, né? E que vai desde, assim, deixa eu ver se tem um certo, não tem um certo slide aqui, que vai desde, assim, a hipotonia, né, uma dificuldade de desenvolvimento motor e cognitivo, algumas pessoas estão no transtorno, estão no espectro autista, mas as características mais marcantes de Prader-Willi é que a pessoa com Prader-Willi tem uma fome insaciável, e isso também tem um certo grau, mas as pessoas com Prader-Willi têm um interesse em comida e, ao mesmo tempo, têm uma facilidade muito grande de engordar, né, o que é um super, né, que é um problema bem complexo, assim, muito complexo, né? É uma síndrome complexa, com sintomas bem variados, desconhecida, e na época, né, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi um choque, poucos médicos conheciam essa síndrome, e a gente fez o que todo mundo faz hoje, quando tem um diagnóstico, quando sabe que tem um problema de saúde, que a gente foi para a internet. E quando a gente foi para a internet, a gente encontrou, assim, só sites com informação, tinha muito pouca informação no Brasil, principalmente em português, né, tinha quase nada de informação, ainda mais 11 anos atrás. Hoje a gente já tem um pouquinho mais, né. Mas o que a gente encontrava era tudo, assim, umas páginas científicas frias, assustadoras, às vezes, né, algo nada... O que eu formulei depois, mais adiante, né, foi quando eu fiz a minha graduação tardiamente, eu fiz meu TCC sobre isso, né, eu disse que a gente teve uma dificuldade de encontrar informação de forma organizada, acolhedora e confiável, né. Às vezes a gente até encontrava informação confiável, mas era nos sites médicos, uma linguagem fria, e para pais que receberam o diagnóstico de um filho, né, o diagnóstico de uma síndrome rara, é super duro, assim, né, é muito difícil, né. Onde a gente encontrou um pouco mais de acolhimento e informação confiável, né, e não tanto informação organizada, foi num grupo de pais e mães que tinham, né, que têm filhos com Prader-Willi, que na época não estavam organizados como uma associação. Aqui esse print, ele é até mais recente, né, e ali a gente encontrou, né, um certo acolhimento, um pouco mais de informação, conexões, né, mas, assim, algo ainda muito inicial, né. E esse grupo de Facebook, que tinha 2, na verdade, um pouco tempo depois, eles se organizaram na primeira, né, associação brasileira ligada à síndrome de Prader-Willi, né, que é super jovem, que está no seu início, né, é uma associação que não tem, assim, uma inserção e um tamanho, uma articulação, como tem associações de síndrome de Down ou de outras síndromes, né, que a gente vê por aí, ou do transtorno do espectro autista, por exemplo, né. Nessa época, eu estava interessado nesse tema, muito curioso, e prestes a fazer meu TCC e trabalhando com comunicação digital, eu me deparei com esse site chamado Movimento Down, onde, quando eu vi esse site, eu
eu falei, pô, esse é o site que eu gostaria de ter encontrado quando a gente teve o diagnóstico da síndrome de Prader-Willi. Eu vou chegar na cocriação em budismo, tá? Vou chegar lá, tá? Estou contando, assim, a base, assim, para a gente conversar. E eu fui estudar esse site, fui ver, né, na minha pesquisa de graduação, o que ele tinha de interessante, por que ele tinha características positivas, como uma plataforma digital, se elas mereceriam ser replicadas para outras síndromes, e se teria características negativas, né, que a gente precisava eliminar, né. Como a gente faz nesses processos aí de graduação e investigação científica, eu tinha algumas bases teóricas que eu usei para confrontar isso, e descobri que tinha, né, que esse site era uma coisa interessante, que ele tinha um visual legal, tinha um visual bacana e muitas manifestações de comunicação de problemas de saúde, questões de saúde, às vezes são feios, são antigos, e aquilo já puxa as pessoas para baixo. Ele tinha uma linguagem tutorial que explicava, dava o passo a passo, dava caminhos, né, tinha itens, ele era muito organizado, isso também para pessoas que acabaram de ter um diagnóstico, é como se fosse um calmante, assim, ok, eu começo por aqui, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Ele tinha um formato de site muito simples, que era muito fácil de navegar, muito fácil de atualizar, mas o principal é que por trás ele tinha uma mentalidade inclusiva, mesmo que ele fosse um site de síndrome de Down. Eu, que sou pai de uma criança, né, agora um adolescente, né, que tem Prader-Willi, eu encontrava ali algumas informações sobre inclusão que iam além do tema da síndrome de Down, né, o que eu chamei aqui de ter uma mentalidade inclusiva, não falava só daquele tema específico, né. Descobri que isso poderia ser uma base para outros sites, para outras comunicações do tipo, mas fiquei com algumas dúvidas, né, será que, né, eu não, como era um TCC, não deu para ir suficientemente a fundo, eu queria descobrir que práticas que construiriam esse modelo, se ele era eficiente, se ele cumpria o que ele parecia prometer, e se de fato seria um modelo, se eu poderia replicar isso para outras, por exemplo, para a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, né. Fiquei com essas dúvidas na cabeça. Quando eu fui fazer mestrado, né, dei continuidade a esse tema, né. Eu fiz mestrado numa área que não é uma área muito comum, assim, que é uma área recente, chamada design estratégico, né. O design estratégico é o seguinte, quando a gente ouve a palavra design, geralmente, né, acho que vocês vão pensar assim, ou em design gráfico, né, fazer folhetos, fazer cartazes, fazer logotipos, ou design de produto, né, fazer o design de um relógio, de uma cadeira, de um carro, né. O design estratégico, ele é uma disciplina diferente, né, uma disciplina relativamente nova, tem de maneira organizada aí, em torno de 20 e poucos anos, ele tem diferentes vertentes, mas a maneira como a gente pesquisa ele na Unicinos é algo que vem das empresas italianas de design, né, vem da Politécnico de Milão, onde o design não é só uma forma de planejar produtos ou peças gráficas, mas também estratégias organizacionais, né? E isso faz parte de um movimento que aconteceu no campo do design, que eles tinham uma virada semântica do design, que é quando o design deixou de projetar só objetos, né, e começou a projetar também processos e significados também, daí vem o semântico, né. Ou seja, qual é a conexão, né, que tem com aquela história do site ali? Quando eu comecei a ler e a pensar sobre esse tema, eu pensei, me ocorreu, né, nos diálogos com a minha orientadora, olha, não adianta nada também o site de uma associação ser um site inclusivo, tutorial, bacana, aberto, se a organização não for dessa forma, né? O que adianta, né, a organização ser muito quadrada, tradicional, convencional, muito pouco permeável a outros modelos de organização, né, e o site ser moderno, né? Então, eu entendi isso, que o site, né, ele é uma pequena parte, né, e ele é derivado, né, de algo um pouco maior, que são as estratégias organizacionais, que é algo que acontece, que a gente vê acontecer, e eu tenho, né, uma trajetória na iniciativa privada, e de que uma coisa é a estratégia organizacional e outra coisa são as comunicações, mas isso tá completamente interligado. E eu estudando a maneira como as associações de pacientes de doenças raras, né, que existe essa nomenclatura, se organizavam, descobri o trabalho de um sociólogo brasileiro chamado Rogério Barbosa, que fez uma crítica. Ele disse, olha, as associações em geral, a maneira como as pessoas se organizam, né, as pessoas que estão ligadas a doenças e síndromes raras, é um formato muito tradicional,
derivado de um modelo estabelecido nos Estados Unidos dos anos 50, que tem uma pegada muito empresarial, e isso tem uma série de limitações. Geralmente, por exemplo, as pessoas se organizam muito mais para pressionar o governo para comprar remédio do que para, por exemplo, gerar bem-estar entre os membros da associação e as pessoas que são afetadas por aquela síndrome ou por aquela doença rara. As outras necessidades sociais, psicossociais, cidadãs, são esquecidas ou são diminuídas, né? E tem um caso, assim, que é bem simbólico, né? Durante a minha pesquisa, eu fui entrevistar uma presidente de uma associação aqui de Porto Alegre, e eu fui, ela estava numa sala comercial, né? Tinha um escritório, né? E ela estava se queixando, ela dizendo assim, olha, o problema é que desde que a gente começou a associação, as pessoas pararam de participar, as pessoas, elas vêm aqui pedir coisas, né? Elas vêm obter coisas, elas não participam mais da associação. E eu olhei ao redor e pensei, olha, óbvio, eu pensei comigo, isso aqui parece uma empresa, as pessoas começam a se relacionar como se a associação fosse uma empresa e elas clientes. A associação tem diretoria, tem logotipo, tem um site, tem conselho fiscal, tem sala comercial, tem secretária, é muito parecido com uma empresa, né? Isso acaba induzindo as pessoas a dizer, olha, agora está estruturado, eu não preciso mais participar, eu posso só solicitar, né? Eu posso me portar como cliente, né? E isso é uma das principais críticas do Rogério Barbosa, né? Então, esse foi o problema que eu identifiquei, que eu ataquei no meu projeto de mestrado em design estratégico, né, que era criar um novo modelo, né, criar no sentido de propor na pesquisa, né, não que eu criei um novo modelo de associação, era um trabalho ali de pesquisa em design estratégico, criar um novo modelo de associação de doenças raras. O problema é que quando a gente fala em novas formas de organização social, geralmente a gente cai num corpo restrito de metodologias de formação de estratégia organizacional, que, via de regra, são variações de formulações estratégicas que vêm do universo da administração e dos negócios, que é algo que historicamente é ligado à estratégia militar. Isso vem com uma série de vícios ligados a uma lógica vertical, numa lógica de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, numa lógica de que tudo aquilo precisa de alguma maneira dar lucro, né? Mesmo as versões mais sociais, assim, dessas estratégias têm um pé muito, muito forte nas metodologias de formulação de estratégia organizacional empresariais. De novo, eu vou chegar na cocriação e budismo, já vou chegar lá. Eu tô contando o contexto aqui, não falta muito, assim. Então, a gente tem essas metodologias mais clássicas, né? E essa metodologia do design estratégico, que surge na Itália, no Politécnico de Milão, ela tinha duas vertentes. Uma empresarial também, né, mas uma outra ligada ao que eles chamam de inovação social, né, que é o uso das metodologias de design para criar processos de formulação de inovação voltados para aquele grupo que está organizado, né, e não para, por exemplo, o mercado. Quando a gente fala de inovação, geralmente a gente lembra de Vale do Silício, startups e toda essa linguagem contemporânea, né? Então, eu encontrei no design estratégico, numa vertente de design estratégico, uma metodologia mais coletiva, mais horizontal, que leva todos os envolvidos em consideração e que usa essas abordagens mais lúdicas, mais criativas do design, né? E aí que a gente começa a entrar no tema da cocriação, né? A cocriação é um termo amplo, assim, que diz respeito a variados processos onde as pessoas criam, em vez de uma pessoa criar sozinha, né, as pessoas criam em grupo, que é algo que também nos últimos 20 anos se tornou bastante popular. O campo do design é um campo do qual isso foi derivado, do qual surgiram uma série de métodos e processos que são muito aplicados em empresas. Na área da educação também se usa muito, né? Então tem esses dois termos, assim, tem o termo cocriação, que é mais amplo dentro do design, né? O codesign, para esses dois autores com os quais eu trabalhei, eles dizem que o codesign é a cocriação, né, dentro dos limites das práticas do design, que é algo que, apesar de estar mais popularizado nos últimos 20, 25 anos, tem origens mais antigas. Na década de 70, na Escandinávia,
foram feitas as primeiras experiências de designers trabalhando com operários de fábricas para desenvolver sistemas de informação em parcerias com eles, e não assim chegando desenvolvedores, desenvolvendo sistemas de informação que os operários utilizariam para as máquinas sem ter nem como opinar. Então, desde a década de 70 que se tem que se fazem essas experiências de co-design. Depois, nos anos 90, nos Estados Unidos, isso começou a se organizar de uma outra maneira, com um viés um pouquinho mais empresarial, né? Eu gosto dessa imagem aqui, porque ela mostra bem assim, a diferença dos processos mais tradicionais de criação, quase industriais, onde tem os especialistas, onde tem a teoria, né, onde o público fica de fora, e essa forma de co-criar, né, do co-design, onde as pessoas, de fato, colocam a mão na massa juntos, né, a partir de um processo organizado por um designer que é treinado nesse formato, né? Então, aqui a gente tem a cocriação, né? Por que isso interessa, né, a nós e poderia interessar a vocês, além de designers, né? Porque tem uma série de autores, né, brasileiros, italianos, colombianos, no mundo inteiro, nesse campo do design, que propõem que hoje, né, por conta da complexidade do mundo que a gente está vivendo, por conta da quantidade de disrupções sociais e tecnológicas que a gente está vivendo, as pessoas estão sendo obrigadas a co-criar as suas vidas, né, seus projetos de vida. Tempo atrás, a gente simplesmente embarcava em alguns formatos sociais, né, e a gente seguia ó, o pessoal animado aí, né, entrando, né, pessoal. A gente seguia, né, aquela maneira de viver. Hoje, né, acho que esse título do livro do Ezio Manzini, que é um pesquisador italiano, ele é um título que fala muito, que ele diz assim, design quando todos fazem design, né? Ele diz assim, como é que é o design, né, ou esses métodos de projeto, quando todos nós aqui precisamos, de alguma maneira, projetar a nossa vida, né? Design tem esse sentido também do projetar, né? A gente precisa projetar modos de vida, modos de trabalho, novos formatos de organização, né? E isso demanda novos processos, novas metodologias, né? Então, tem, por exemplo, 3 livros, né, de 3 autores que tocam nesse tema, né? Foram livros, são autores que eu utilizei quando eu montei o meu processo de co-design com um grupo de pessoas que era formado por 2 mães, um pai, uma médica, uma educadora e uma fisioterapeuta, que tinham experiência com a síndrome de Prader-Willi. Eu convidei este grupo para nós juntos criarmos um modelo inovador de uma associação, né, de pacientes de doenças raras, né? Fiz isso a partir de uma série de pressupostos teóricos e de ferramentas que eu juntei ali, fiz uma combinação para o meu trabalho, e a gente fez esse trabalho em 2 workshops, em 2 encontros presenciais, nos quais a gente fez 6 atividades de co-design para a gente chegar nesse modelo, né? Esse foi o meu processo de design estratégico, né? E quando eu estava criando esse processo, montando esse grupo, me comunicando com esse grupo, eu tinha uma preocupação muito grande de, olha, como é que eu consigo construir essas sessões, esses workshops participativos, promovendo a participação, mantendo a autonomia dessas pessoas, legitimando, né, o que elas estavam trazendo, uma vez que eu estava mandando em tudo, eu estava desenvolvendo o processo, eu estava escolhendo o dia, eu estava escolhendo onde ia ser, né? Como é que eu aportava algum tipo de atitude, de proposta ética que me permitisse ser o estruturador, né, dessa conversa, desse projeto de cocriação, né, mas resguardando de alguma forma, né, a autonomia de cada um e a autonomia do grupo, né. Conversando com a minha orientadora, né, a gente chegou à conclusão que, por eu ter uma conexão com o budismo há muitos anos, por ser uma área que eu conheço, que eu tenho uma certa fluência de prática pessoal, né, não sou um especialista teórico, nem um professor, nem nada, mas da minha prática pessoal, que ali eu poderia ter algo interessante, assim, para aportar, né? Então, eu pesquisando numa série de metodologias, né, eu conhecia já uma metodologia chamada
gestão por mandalas, né, que é uma metodologia de gestão inspirada no budismo, criada e usada de maneira comunitária por uma rede de centros budistas que nasceu aqui em Porto Alegre, Viamão, aqui do lado, mas que hoje está espalhada aí por diversos centros budistas em todo o Brasil, né. É uma metodologia um tanto quanto informal, assim, ela está distribuída em alguns materiais, em alguns livros, em alguns podcasts, em alguns vídeos, né. Eu me apropriei desse material e tirei 4 princípios dessa metodologia para utilizar no meu projeto, né, que é o princípio de acalmar a mente, né, do olhar coemergente, certo? O acalmar a mente é bem claro, assim, é sempre antes de todas as atividades, né, eu não entrava nas atividades, assim, saltando direto de qualquer maneira, né, eu acalmava minha mente antes de toda e qualquer atividade relacionada ao trabalho. A coemergência é esse olhar que compreende, né, que os outros, né, que o nosso olhar é que constrói a nossa realidade à volta e também os outros. O acolhimento é a capacidade de realmente se manter aberto e acolher as contribuições e as sugestões da maneira como elas vêm. E a prática do sentar em roda, que é uma prática, né, ancestral e, apesar de muito simples, muito poderosa também, né, que foi algo que eu utilizei no meu trabalho, né. Então, por exemplo, né, bom, enfim, né, esses princípios, né, eles nortearam todo o processo de cocriação que eu fiz com esse grupo, né, eles nortearam a escolha do lugar, por exemplo, como eu queria que as pessoas não se sentissem intimidadas, que elas se sentissem acolhidas, eu não fiz no prédio da universidade, que era um prédio assim, é um prédio que tem um caráter meio empresarial, que tem catraca, que as pessoas teriam que passar e deixar seu CPF, né, que já é uma coisa meio assim, né, meio intimidadora, né, talvez, né, Foucault falar dos dispositivos. Que aula chata da porra! Olha, mais uma participação especial. E um local não corporativo, criei espaços de acolhimento, o coffee break era um coffee break que também ele era conectado com a ideia da Síndrome de Prader-Willi, porque era um coffee break todo saudável, né, tá ali o pessoal, as cadeiras dispostas em roda, eu sentava junto com as pessoas na roda, eu não estava num púlpito, nem num lugar especial, né, e foi baseado nesses princípios, né, que a gente teve, esses 2 dias de atividades, de entrevistas mútuas, de troca, de construção de protótipos visuais, de manipulação de materiais gráficos e de brinquedos, né, e que o resultado disso foi a consolidação, né, de todo esse trabalho, dessas 6 atividades criativas, em um modelo organizacional, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o ponto, né, o ponto aqui, né, de todo esse papo, assim, né, tá aí, mas e daí, né? Bom, e daí, o que isso tem a ver com, que eu acho que possa ter a ver com filosofia clínica, com o que vocês conversam aqui, né? A primeira coisa, né, que eu espero que vocês tenham percebido e que eu ressaltei, né, é todo o cuidado que eu tive em escolher e construir o processo de cocriação, né, as ferramentas, os locais, a disposição física, cada atividade do workshop e até mesmo um pouco da minha disposição mental também em cada atividade, isso também estava incluído nesses cuidados, né. E eu fiz isso, né, esse cuidado, né, ele não é só porque eu acho que eu sou bonzinho, assim, ele é fruto de uma reflexão induzida por um ambiente de pesquisa, por uma proposta de pesquisa, né, na qual interessava refletir, criticar, não só a ação no nível da realidade sensível, aquilo que ia acontecer e que aconteceu ali, tá? E eu não quero abrir essa porta do que é a realidade, assim, quando eu tô falando de realidade, que não vou entrar em nenhum ponto conceitual, aquilo que a gente experimenta, né, pelos sentidos, né, então, não só refletir e criticar sobre o que estava acontecendo, o que ia acontecer ali, nesse nível, né, mas principalmente nesse nível mais acima de desenvolvimento do processo de design, do processo de cocriação, né, no nível que a gente chama de o nível do projeto, né, e o nível do metaprojeto, ou seja, parar para pensar que além daquilo que iria acontecer ali, né, nesse momento prévio, né, é um outro âmbito onde a gente tem a oportunidade de pensar, ok, o que eu vou fazer
o que eu vou propor como projeto e como processo, né, tem implicações. De onde saem, né, as minhas fontes de escolha dos processos e dos projetos, isso também tem implicações. Num nível mais acima, né, a metodologia de onde se originam, né, os autores, as propostas, de onde se originam as práticas e ferramentas, né, que vão dar lá na ação no sensível, isso também tem implicações, né? Então, se a gente for, ou seja, se nesse nível eu não tenho algo que tenha um pressuposto de uma prática horizontal, participativa, de respeito à autonomia do outro, né, de respeito a diferentes formas de criatividade, né, lá na ponta, naquela parte mais do sensível, né, dessa realidade sensível, né, isso não vai acontecer, né? Se a gente quiser ir mais a fundo ou mais para cima, né, a gente descobre que essa escolha metodológica, ela depende do ambiente epistemológico, né, no qual a gente está inserido, né, ou seja, como é que a gente se relaciona com a construção do conhecimento, seja do ponto de vista tácito, né, implícito, seja do ponto de vista mais intencional, reflexivo, né? Nesse caso, como eu estava num ambiente de pesquisa e tinha essa disposição, eu estava fazendo esse movimento de maneira bem intencional, né, e bem cuidadosa, né? E eu sabia que eu estava assim, que as minhas escolhas metodológicas, metaprojetuais e projetuais, elas estavam sendo governadas por uma certa mistureba epistemológica, né? Porque eu fui educado originalmente na noção iluminista ocidental de conhecimento, como todos nós, mas ao longo da vida eu fui incorporando, né, noções da filosofia budista e uma certa visão crítica das proposições mais clássicas europeias e norte-americanas, né, de práticas criativas e de práticas em geral como um todo, né? Então, essa forma de olhar para processos de cocriação, né, ela não é minha, tá, esses níveis, tá, isso aqui não fui eu que inventei, ela é uma proposta de dois pesquisadores, a Yane Bentz e o Carlo Franzato, que foram meus professores, também são pesquisadores de design, e nesse trabalho, nessa proposta, né, de um artigo que eles escreveram, eles buscam essa equivalência entre os níveis da nossa relação com a realidade, baseado numa proposta de linguística e semiótica do Grey Maas, do Yamslev, né, e eles fazem a equivalência disso com um processo de projeto de cocriação, né, ou seja, em resumo, né, o percurso de criação de projeto, né, se eu quero que o meu projeto de cocriação lá na ponta, lá embaixo, né, no nível mais concreto, seja verdadeiramente participativo, emancipatório, democrático, né, eu preciso, de alguma maneira, ter nos níveis mais acima, né, ferramentas, processos, metodologias, e, em última análise, né, uma visão epistemológica que esteja conectada com essa proposta emancipatória, democrática e participativa, né. Tem um pesquisador colombiano, radicado nos Estados Unidos, chamado Arthur Escobar, né, que, baseado numa proposta de uma outra pesquisadora australiana, ele vai mais além, ele diz que tem um nível acima, que tem um nível ontológico, né, porque ele diz que tem determinados, hoje em dia a gente vê determinados povos e ativistas sociais que nos seus projetos de vida, né, nos seus projetos enfim, de inserção social e até de sobrevivência, eles não só partem de uma outra base epistemológica, como eles partem de uma outra visão de ser no mundo, uma outra visão ontológica, né? Então, ele fala dos povos originários da América Latina, por exemplo, né? Eles têm um olhar ontológico completamente diferente para as maneiras de se organizar, e de estar, e de criar formas de estar no mundo, né? Então, o que eu tentei fazer no meu projeto, né, foi incluir um pouquinho de prática budista nesse nível, no nível projetual e metaprojetual, na esperança, né, de que trouxesse alguma coisa, né, do nível epistemológico, para que eu garantisse algum tipo de salvaguarda ética no meu projeto, voltado a essa questão, né, de uma maior participação, assim, de garantir, né, uma participação, uma autonomia, uma voz ativa de todo mundo que estava envolvido ali, mesmo que fosse um grupo pequeno. A gente estava falando ali de um pequeno experimento,
né? Se eu conseguir ou não chegar nisso, né, isso é motivo para debate e escrutínio de vocês, né, do meu trabalho, né? Depois de tudo isso acontecido, né, eu segui com essas questões e comecei a me perguntar o que implicaria eu partir lá de cima de um nível ontológico budista no processo de projeto. A maneira como eu fiz foi eu partir, digamos, do meio ali, da escolha de processos, de algumas, né, e de alguns métodos, mas eu comecei a me perguntar também como que seria, né, o que eu precisaria, né, para começar um projeto a partir de uma visão ontológica, de uma visão de ser e estar no mundo budista, né? Isso é um projeto longo, assim, né, que ainda é uma pergunta, mas eu e a minha orientadora, a gente escreveu um artigo, né, onde a gente não respondeu essa pergunta, mas a gente chegou a uma primeira conclusão, que é, se a gente pretende lidar com outras ontologias para atuar em níveis metodológicos mais concretos, a gente precisa ter uma intimidade com essa ontologia. Sendo mais claro, né, o que a gente vê, às vezes, são pessoas querendo adquirir formas de pensar que são alheias a ela, que às vezes até estão na moda, né? Por exemplo, hoje, né, se fala muito da sabedoria dos povos originários, que é algo interessante, que é algo importante, ou do budismo, ou de outras propostas, e às vezes as pessoas querem usar aquilo de maneira muito superficial, assim, a pessoa lê um livro, a pessoa fez um workshop de fim de semana, né, e busca introjetar aquilo, mas é muito pouco, né? Então, nesse artigo, o que a gente propôs, assim, baseado em algumas leituras, reflexões, é que se a gente quer aportar uma outra visão de mundo num processo de cocriação, e muitos dos nossos processos hoje são de cocriação, a gente precisa ter fluência e intimidade com essa outra proposta, para a gente poder ter um mínimo de maestria, né, para não ficar algo muito superficial que depois no final não vai dar, né, no resultado que nos interessa, né? E enfim, né, em resumo, né, hoje em dia a gente usa muito esse conceito do lugar de fala, né, mas talvez a gente possa até pensar nessa outra instância superior, né, e pensar assim, quando a gente está num processo de cocriação, e como eu disse, acho que vários dos nossos processos hoje são cocriativos, talvez valha a pena a gente se perguntar qual é o nosso lugar de mente, né, de onde que a nossa mente está partindo, né, desse ponto de vista ontológico, o que nos constitui como ser, né, e a maneira como a gente está no mundo. Não no sentido lugar de mente, não no sentido da gente tentar fixar nossa mente num lugar, mas de entender de onde, pelo menos num determinado momento, de onde que a nossa mente parte, né? E acho que essa é uma boa questão, assim, até relacionada à filosofia clínica, assim, também. Então, enfim, espero que tenha feito sentido para vocês, né? Isso tudo é uma construção recente, assim, que eu venho fazendo, e que quando o Luciano começou a me falar, esse talvez seja um âmbito até para eu testar se isso tem lógica, né, se isso faz sentido, né, e se isso ressoa de alguma maneira em vocês, assim. Então é isso, gente, né, essa é a exposição que eu queria fazer. Eu queria muito ouvir vocês, se faz sentido, se tem algo que tem, né, conexão com os processos de vocês também. É isso. Só para, né, continuar aí a bola rolando, partindo dessa fala final sua, né, lugar de mente, eu penso que daria para, no meu modo de enxergar, né, traçarmos um paralelo com aquilo que em filosofia clínica a gente chama de estrutura de pensamento, né? Como que cada pessoa, né, organiza, né, o seu pensamento desde os lugares existenciais que ela habita, né? Então, eu penso que podemos fazer essa primeira aproximação, né, usando talvez esse termo de lugar existencial, né, que poderia se aproximar daquilo que você falou de lugar de mente, onde esse lugar existencial ele vai provocando cada pessoa, cada uma de nós, né, a construirmos, né, a organizarmos o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas visões de mundo e por aí afora.
né? E outra coisa que me fez pensar também na sua fala, quando você fala de cocriação, né, me veio muito em mente aquilo que o educador brasileiro Paulo Freire batalhou a vida toda, quando ele dizia que não existe um eu penso, existe um nós pensamos, né? Então é um copensar que constrói algo, né, em vistas de uma transformação, né, seja lá qual for, digamos assim, a intencionalidade que a gente tem, né? Então eu faço essa primeira aproximação e deixo a bola rolar aí para que outras pessoas também se manifestem, mas eu achei muito bacana, porque geralmente a ideia que a gente tem de design é aquela primeira mesmo que você falou lá, né? É um cara, uma pessoa, né, seja lá homem, mulher, quem for, né, que está lá, né, sentado no seu birô, digamos assim, na sua escrivaninha, no seu escritório, né, criando coisas em função de alguma coisa, mais voltado para a questão do mercado mesmo, né, de vender, etc e tal. Mas e é muito bacana perceber que existe esse movimento, né, de cocriação, né, em design, onde as pessoas se sintam partícipes disso, né, em nome de uma causa comum, né, para construir, para transformar algo que seja, né, de valor e traga um bem-estar, que tem a ver aí com o nosso tema, né, filosofia, literatura, clínica, né, de cuidado, né, consigo, com os outros, com o mundo e por aí afora. Bandeira, levantou a mão, Bandeira? Boa noite, Gustavo. Quero parabenizá-lo pela belíssima exposição e queria que você me ajudasse a entender certas coisas. Nós sabemos que a prática budista tem 2.600 anos por aí. O budismo ocidental foi introduzido por volta de 1800. Um dos precursores do budismo na Europa foi Schopenhauer, que começou a traduzir resquícios inexatos do budismo raiz, do budismo clássico tibetano, e a partir daí as coisas foram expandindo, e hoje há uma preocupação muito grande, né, você deve saber bem melhor do que eu, de alguns segmentos tornarem o budismo uma commodity. E isso está sendo uma questão muito complicada, porque o Ocidente começa a commoditizar o budismo, e isso gera abertura de mercado, picaretagem, etc. No seu modelo, que eu achei bastante interessante, que eu tenho um carinho todo especial pelo budismo, eu vi que você criou uma sanga. E eu queria só que você me dissesse quais outros elementos, e desculpe a rudeza de não ter entendido, que se paralelizam com o budismo, mesmo o budismo ocidental. Vamos falar do budismo ocidental. Porque, pelo que você me apresentou, pelo budismo clássico, e, obviamente, culturalmente, ele tem muita dificuldade de caber na nossa cultura, em especial a questão da cultura da meditação, né? Aquilo que os monges dizem, a mente do homem, em especial do ocidental, é um mico picado por um escorpião. A velha história, o velho jargão. Eu lhe peço a gentileza de você tecer alguns comentários sobre os outros elementos budistas e seu projeto. Tá bom. Eu acho que primeiro, assim, o que tu quer dizer com constituir uma sanga? O que tu quer dizer? Sanga é uma comunidade, né? Não, mas os budistas chamam onde há uma interação absolutamente sincronizada e sintonizada em busca de um objetivo maior. Né? Então, eu acho que você fez isso. Isso, em sânscrito, adaptado, chama-se sanga. Né? Tá bom. Não, porque, assim, eu não diria... estritamente, não creio...
como eu compreendo Sangha, assim, é a comunidade de praticantes, né? Geralmente, tradicionalmente, se fala dessa forma. Então, desse ponto de vista... Me desculpe, Gustavo, nós estamos falando do budismo, a Sangha ocidentalizada. Sim. Ou não, desculpe. Não, primeiro, assim, eu só vou reforçar uma coisa, assim, né? O budismo é uma prática pessoal minha, assim, eu não sou especialista, eu não tenho assim toda a carga de conhecimento necessária, né, para falar sobre budismo, mas assim, então assim, na minha prática pessoal, né, a Sangha é entendida como uma comunidade de praticantes, as pessoas que se encontram para praticar. Então, desse ponto de vista que eu quis dizer que, né, não formei uma Sangha ali no meu trabalho, né, mas talvez a gente poderia dizer que, com certeza, a gente formou um grupo coeso para fazer aquele trabalho, né. Sobre a questão da comoditização, né, eu acho que sim, acho que isso é uma questão que acontece com todo e qualquer fenômeno cultural, né, acho que isso acontece com tudo, o budismo não está imune a isso, né. E nesse artigo ali, Spirituality Based Co-Design, isso foi uma coisa que eu e a Karine, que é a minha orientadora, que a gente identificou né, que é esses cuidados que a gente fala de nos processos de cocriação tomar cuidado, que em utilizando alguma, né, metodologia da qual a gente não é íntima, de saber de onde vem, de fato, o que é, qual é a raiz, ter algum tipo de influência, justamente para evitar, digamos assim, o uso aguado, né, que é uma coisa que é comum em processos de co-design, em processo de cocriação, que é, como o design é uma disciplina transdisciplinar, se usa muito, o design ele pega práticas etnográficas da antropologia, ele pega práticas de várias áreas, assim, é muito fácil tu montar um workshop de um fim de semana, né, no meio empresarial é super comum, com várias técnicas, se usa técnicas da filosofia, da psicologia, né, se isso não é feito com cuidado, acontece esse uso aguado, né, então, acho que isso é um pressuposto, assim, do trabalho que eu busquei fazer e que é parte dessa investigação, assim, que a gente está fazendo, de que é evitar o uso aguado, ir atrás da raiz, de onde vem, né, e eu sabendo de onde vem, como é que eu me aproprio minimamente para que eu use isso de forma minimamente legítima, né. Eu usei o exemplo ali das práticas indígenas, porque é algo que está muito na moda, e é bom que esteja na moda, né? Na moda no bom sentido, a gente tem uma série de pensadores indígenas que estão sendo valorizados, mas isso também gera umas pessoas que assim, fazem um workshop de fim de semana de cultura guarani, voltam tentando aplicar, e às vezes a coisa pode não dar muito certo, né? A pessoa não tem aquela vivência. E eu falo disso porque eu tenho um primo que há 20 anos foi iniciado e trabalha com rituais guarani, assim, então eu sei a diferença também, né, de alguém que vai e alguém que não vai, assim. Sobre os princípios, né, outros princípios que foram utilizados, isso foi uma coisa bem simples, assim, foram aqueles 4 princípios ali. Eu me propus em todas as interações relacionadas à pesquisa, a sentar, acalmar minha mente, estabelecer a motivação, estabelecer meu olhar de coemergência e me colocar de forma a acolher as contribuições. E o sentar em roda ali, ele foi tanto real, assim, a gente sentou em roda mesmo nos workshops, como metafórico, assim, procurei me fazer parte do círculo de participantes, ainda que eu fosse também um facilitador, né, sabendo que tem ali alguma estrutura de poder ali, né, mas eu procurei ter consciência disso, né? Então, eu usei 4 princípios de uma metodologia derivada do budismo, por exemplo, eu não usei de fato budismo, assim, né? Eu fiz uma transposição, espero eu, cuidadosa, né? E acho que esse cuidado é o mais importante, né? Porque também não posso garantir que eu fiz tudo certo, assim. Né? Gustavo, só mais uma indagação ainda a respeito do budismo, e depois eu vou passar a palavra aos colegas, mas vou voltar a outras questões que eu já achei sensacional, volto a dizer sua explanação. Você acha que essa roda que você fala é um impulso, até certo ponto,
em encarar com aqueles que são copartícipes de um mesmo elemento comum com você, daquilo que os budistas chamam a roda do Dharma? Ali, a roda de conversa, ela foi usada também da forma mais simples, assim, porque a roda do Dharma, eu acho que ela é outra coisa, assim, mas ali foi mais no sentido, assim, da formatação de conversa, onde está todo mundo se olhando, né, da formatação de conversa, onde não tem um centro, onde não tem um púlpito, né, e é algo bem simples, né, e não garante que a equânime, né, que as posições equânimes ali de poder sejam, né, não é uma garantia, né, de equanimidade, mas é algo interessante, assim. A empresa onde eu trabalho, né, eu sou um dos diretores de uma agência digital de publicidade, e a gente tem um grupo de gestão de 7 pessoas que a gente resolve muita coisa sentado em roda, e eu já percebi que é diferente, assim, quando a gente faz isso. É uma empresa, tem os problemas de empresa, tem as estruturas de poder de empresa, tem sócios que são majoritários, mas tem uma coisinha diferente, assim, que a gente resolve muita coisa sentado em roda, assim. Só me desculpe os outros colegas, é rapidinho. Claro. O que eu acho, e queria que você desmontasse se eu estiver errado, essa minha visão, é uma certa antítese entre a filosofia budista e a publicidade, né? Tem um grupo, tem uma escola budista... 30 anos de terapia para resolver isso, sim. Mais ou menos. Mas a filosofia clínica e o grão-mestre professor Paulo pode resolver problemas apóricos. O que eu queria dizer é o seguinte, parece a prioristicamente, a grosso modo, uma certa antítese, como já disse, entre a publicidade e o budismo. Existe uma escola budista que eles não gostam nem de tirar foto, porque eles partem do princípio da impermanência e dizem que depois que você revela a foto, ele já não é mais quem era, ele já é outro. Então, eu queria que você me dissesse em poucas... me tirasse essa angústia de saber um publicitário que está apostando todas as suas fichas no budismo. Como é essa convivência aí de Deus e o diabo? Como é que... Me fala aí. Isso é difícil, assim, é complicado. Não, também, assim, sendo bem pragmático, né? O budismo é a minha forma de ganhar vida, é a forma como eu consigo, né? Eu já tentei, inclusive, outras atividades, não me dei muito bem, assim, é a forma como eu me encaixei aí no mundo. O budismo é minha prática espiritual e ética, e embora, de um certo ponto de vista, tem esses dilemas, né? Que eu poderia dizer, assim, que, primeiro, eu consegui encontrar um lugar onde eu trabalho, que é um lugar um pouquinho, onde a gente tem uns processos um pouquinho mais cuidadosos com as pessoas, embora a gente esteja dentro, nós somos uma engrenagem do capitalismo, não tenho dúvida, né? Então, esse é um ponto, né? Eu estou num lugar que é um pouquinho mais interessante, assim, nesse sentido. E o outro ponto é que, assim, na tradição budista, especialmente tibetana, mas tem outras tradições budistas, é comum também, assim, a gente encontra também grandes praticantes. Eu não estou dizendo que eu sou um grande praticante, não é isso, tá? Mas, assim, a gente encontra praticantes que têm uma vida convencional, né? Que vivem, tem família, tem negócios e tem a sua prática em paralelo, né? E a gente se desenvolve a partir do lugar onde a gente está ali, né? E vai lidando com isso, assim, né? Isso é assunto para muito tempo, eu não vou me estender, assim, porque isso eu já pensei bastante, sim. Luciano, vai lá. Eu acho que só a última pergunta do Bandeira me fez lembrar dos Zonzar Rinpoche, que é um dos grandes mestres, que ele diz que quando existe um paradoxo, aí existe uma prática budista, né? Então,
porque isso é uma questão, assim, a gente tem vários, claro que a gente tem vários níveis de budismo, tem várias escolas, vários veículos, enfim, né? Isso é história para séculos de ensinamentos budistas e migração dele por todos os lugares. Mas quando o Bandeira trouxe isso, né, pro Mini, me pareceu, me lembrei na hora, assim, dessa questão do paradoxo, né? Porque o paradoxo ele se faz muito justamente quando a gente apresenta duas coisas como se fossem completamente duais, assim, né? E que estão no âmbito da dualidade, né? E o budismo, de uma certa forma, tenta quebrar essa ideia da dualidade, né? De alguma forma, né? E aí, por isso que o paradoxo é um desafio, né? Ou digamos assim, é um combustível para a nossa prática, né? E a gente se a gente ler os textos clássicos, a gente talvez, os leigos como eu, o Mini, todo mundo, que a gente conhece, com quem a gente se relaciona, a gente não praticaria, ou a grande questão é como trazer isso de fato como uma prática para a nossa vida e a gente conseguir viver em meio a isso, né, com aquilo que se aprende que faz sentido para nós em algum lugar, né, talvez lá no lugar da mente nosso aquilo entre em algum espaço. Mas uma coisa que aí falando talvez um pouco, pelo menos assim, da filosofia clínica, eu acho o que o Mini apresentou em alguns momentos, eu acho que ele tem algumas questões que se relacionam de uma forma bem, que para mim parecem que fazem bastante sentido, né? Em termos de como ele apresenta, por exemplo, a questão do acalmar a mente, né? Se a gente pensa nesse acalmar a mente que tem junto de si, eu não vejo como separar aqueles 4 pontos, talvez, né? Ele tenha essa ideia do que a gente fala na filosofia clínica de suspensão de juízos, ou seja, no momento em que eu acalmo aquilo que o budismo chama de mente, eu estou de uma certa forma tentando suspender os meus juízos, ou estou treinando que meus juízos estejam suspensos, né? Para aí se dar o acolhimento do outro, né? E isto é, pelo menos no que eu entendo, um ponto extremamente importante dentro da filosofia clínica, a gente justamente ter essa suspensão de juízos que permite com que a gente, de fato, traga junto essa ideia. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por nós, né? E de alguma forma, trazendo essa questão até da gente se sentir ao lado mesmo, né? A gente não está ali como alguém que vai trazer uma verdade definitiva, né? Mas sim como alguém que está ao lado, está acompanhando, ou seja, está numa roda, digamos assim. Então, me parece que isso comunica bastante, principalmente essa questão da acalmar a mente e a questão do acolhimento, que isso se não tiver isso dentro de uma partilha, a coisa não acontece, né? Se não tiver esse espaço de expressão do outro e a gente estar com o outro, não acontece, né? Não acontece na vida, né? Mas a gente está falando em termos de método, né? De aplicação da filosofia clínica. Então, parece que isso, para mim, pelo menos, ouvindo daqui com vivendo esse paradoxo da filosofia clínica, budismo, vida e esse monte de coisa, me parece que isso fala alguma coisa para nós dentro da filosofia clínica. Ana Rita? Você está mudando, Ana Rita? Mas eu acho que é alguma coisa no microfone dela. Porque... Bob, você emudeceu a Ana Rita? Não, ela tá. Agora ela está mutada. Talvez entrar e sair de novo, sair e entrar de novo. A solução universal, sair e entrar de novo. É a solução universal do... Desliga e liga de novo. Só aproveitando, então, comentando isso que o Luciano falou, né? Eu acho que tem uma outra questão sobre acalmar a mente, que é para poder ter esse cuidado, para poder olhar de forma mais ampla, para poder pensar, pelo menos para mim, assim, né, para poder pensar nas implicações dos diferentes níveis metodológicos, tem que ter um pouco de espaço na mente para fazer isso, né?
pelo menos para fazer de forma um pouco mais clara, porque tem um monte de, né, filósofos, escritores que têm a mente tumultuada e fazem construções super sofisticadas e interessantes, né? Mas para mim, para poder pensar no cuidado com as pessoas, para poder pensar nas implicações sobre escolhas metodológicas, processuais, eu precisava de um certo espaço, né, para poder lidar com aquilo. Não era uma coisa assim, né, de supetão, com a mente correndo, né, sem poder ter espaço para pensar se uma escolha minha ia ter determinada implicação no que ia acontecer no dia lá do workshop, ou o que as pessoas estavam falando, né? Então, tem um âmbito de introspecção, assim, um espaço de introspecção que parece interessante, que vem com esse acalmar a mente, né? Mesmo que seja a tentativa de acalmar a mente. Enquanto a Ana não... Sugeriram que você desconectasse e conectasse novamente o microfone, Ana. Não sei se dá certo. A Maria de Fátima está agradecendo a sua explanação, diz que foi muito boa, e ela disse que tem que sair no momento. Então, ela deixou lá na mensagem no chat. Aqui funcionou, voltou a funcionar. Valeu, Fátima. Boa noite. Ana Rita, você está conseguindo aí conectar o microfone? Acho que não. Uhum. Oi, Ana. Acho que não está. Está ouvindo, Ana? Não. Deve ter algum problema mesmo de... mas essa só também aproveitando o espaço, essa questão que o Luciano trouxe, que você comentou, Gustavo, vai mesmo nessa direção, desse aspecto relacional que em filosofia, a gente poderia dizer em filosofia de uma forma geral, mas em filosofia clínica de uma forma particular, singular, é fundamental, né? Onde não há esse espaço para que as relações, as interseções aconteçam, né? Nada funciona, né? Inclusive na terapia, porque o terapeuta ele pode agir também como um condutor do processo aos seus modos, né? E aquele que vem para a terapia, no caso partilhante, como nós chamamos, né? Embarca, né? No movimento do terapeuta, mas ele mesmo não está sendo um coparticipante do processo, né? Então, esse aspecto relacional da interseção, né? Que tem que se estabelecer, ele é fundamental, né? E nesse trabalho seu, parece que ficou bem claro isso, né? Para quem se propõe no seu caso, é um desafio porque você não sabe, né, como a coisa vai se dar, embora você tenha em mente, né, um caminho, digamos, né? Mas o fenômeno ele pode se dar de uma outra forma que te leve a mudar totalmente aquilo que você propôs, né? Então, em qualquer processo de coparticipação, de cocriação, eu acredito que essa abertura para o que vem, ela acaba sendo fundamental também, né? E essa visão dos níveis, né, que proposta ali por aqueles autores que eu comentei, eu acho ela legal, assim, graficamente de olhar, porque, por exemplo, né, de novo, aquela brincadeira com o lugar da mente, né? Alguém pode se apropriar do método, né, da prática da filosofia clínica, e se vem de um lugar de mente que não é relacional, né, não vai ter coparticipação, como tu colocasses, né? O Escobar, esse pesquisador colombiano-americano, ele tem até um termo que é interessante, que são as ontologias relacionais, né? Eles que têm determinadas ontologias que partem do pressuposto de que nós estamos em relação, e a gente sabe que não é todo mundo que parte do pressuposto de que a realidade ou a sociedade se estabelece em relação, né? Tem gente que acha que a realidade está dada, tem verticalidades. Então, é diferente também alguém que se aproxima de um método com, né, uma visão, mesmo que implícita, né, mesmo que não seja muito clara, ontológica e epistemológica, relacional, aberta, né, ou a gente fala muito no budismo de interdependência, ou alguém que parte de uma visão vertical, assim, que é o que
mais acontece hoje em dia, né, que é um pouco do que o Bandeira falou, né, da comoditização. A comoditização é esse processo, né, é esse processo de utilizar todo e qualquer método, independente das implicações mais profundas ou prévias dele, né. Vai lá e isso acontece, né, eu estava falando ali da minha relação com a música, isso aconteceu com o punk rock, isso aconteceu com o rock alternativo dos anos 90, isso aconteceu com o cinema alternativo, né, isso acontece com tudo, são os processos que a gente vive. E no universo das terapias, idem, né? Porque o que se vende de terapias aí que resolve todo e qualquer problema, né? Também, enfim. Ana, você conseguiu ser... Oi, Ana? Eu acho que ainda não. Quer mandar por escrito no chat, né? Ô, Ana, você consegue pôr no chat Uhum. Alguém mais levantou a mão aqui? O Luciano? Vai lá, Luciano, enquanto a Ana não consegue... Tá mutado. Agora é você que está mudo, Luciano. Eu estava pensando que é interessante essa questão do lugar da mente, né? Se a gente pensar no lugar da mente, porque se o lugar da mente for um lugar, digamos assim, que essa mente é construída de uma forma verticalizada, não adianta ter método que se coloque disposto a ouvir o outro, acolher o outro, porque isso não vai acontecer, né? Se a gente pegar o próprio método e a própria forma como o Mini dispôs, se houver naquele caminho uma fixação muito grande, quando a coisa na cocriação começa a tomar outros rumos e achar que o ambiente tem que ser fixo mesmo, como foi colocado, ou a roda de conversa tem que ser, ou aparece alguém com, sei lá, alguma ideia que quebre um pouco o paradigma mesmo do grupo que está cocriando, isso pode travar o processo. E não deixa de ser, talvez, por uma rigidez quase verticalizada, assim, no sentido de eu antecipar o que vai acontecer demais, né? Aí não tem muito, né, espaço. É a questão que a gente se defronta, né, na vida, assim. Às vezes a gente acaba formatando coisas e aí a gente se perde um pouco porque formatou demais, digamos assim, enrijeceu demais, acreditou demais naquilo que estava sendo colocado lá. Então me parece que, pelo menos quando fala nessa coisa da verticalização, me traz um pouco essa ideia da rigidez mesmo, da coisa se tornar fixada demais. Aí não tem cocriação, né? Porque a cocriação é no momento em que um coloca alguma coisa no meio, muda a dinâmica, né? E se a gente não estiver preparado para esse processo dinâmico, não rola. Prestei atenção aqui. Você vai falar, Gustavo? Sim. Não, vou ler o comentário da Ana Rita aqui. Era para comentar que o acalmar a mente lembra a ataraxia, que expande a percepção de mundo, possibilitando a ponte entre mundos interno e externo, o que possibilita legitimar a alteridade, e com ela construir compartilhadamente. Histórias e percepções de mundo se mesclam, trocamos lentes de observação de mundo e ampliamos as redes de sentido e significado. Eu acho que é por aí, né? Acho que tem diferentes formas e portas pelas quais se pode entrar nesse lugar de mente, assim, também, né? Acho que não é só o budismo, né? Com certeza. Acho que é bem por isso mesmo. Bem por aí. É como você falou, né? Eu acho que dependendo do lugar onde cada pessoa vem, ou cada grupo, né? De onde cada grupo vem, e dos diversos conhecimentos, das diversas epistemologias, dos diversos saberes, das diversas práticas, né? Você citou, por exemplo, a dos povos originários, né? É muito fácil eu ler um texto qualquer a respeito, digamos, da filosofia de determinado povo originário e querer dar uma aula sobre isso sem ter um mínimo de aproximação com aquele universo, né? De envolvimento, de sentimento mesmo com aquele universo, né? Então, mas fica algo totalmente, né, deslocado e acaba sendo um engodo, né? Para aqueles que possivelmente viriam participar,
pensando em algo mais profundo e por aí afora, né? Então, em filosofia clínica a gente fala isso, não tem como eu me aproximar de quem está diante de mim se eu não abrir a minha escuta para minimamente compreender aquele universo que está diante de mim, né? Então, é um processo mesmo, a gente fala que não é nem de mão dupla, é de várias vias, né? Para a gente chegar a esses conhecimentos mínimos, né? Seja lá de que realidade for, né? Tem mais alguém que levantou a mão, bandeira? O Jorge levantou a mão também, Jorge? Cadê você aqui? Estou te vendo agora. Fala primeiro. Bem, óbvio, excelente aí a apresentação. Gustavo, eu fiquei numa pequena dúvida. Você abriu o tema falando da cocriação em grupo para doenças raras. Como hoje eu circundo aqui, teoricamente, em algumas doenças também que são socialmente meio que afastam as pessoas da sociedade, né? Eu gostaria de saber se essa raridade de doença de você tem a possibilidade de expressão. Porque a pergunta seria, na roda, é óbvio, você colocou pessoas que convivem com aquele universo, daquelas doenças raras, para criar um sistema para colocar na internet, para mostrar que existe, para colaborar com o processo social, correto? Aí eu gostaria de saber se vocês chegaram a ter a opinião dessas pessoas que têm as doenças raras. Tá. Não, essa foi uma limitação assim, do meu trabalho, né, por uma série de questões, né, e um dos motivos foi que a comunidade de Praderville, né, eu fiz bem focado na comunidade de Praderville, ela é pequena, né, era ainda mais pequena quando eu fiz a pesquisa, que foi 2018, e 5 anos, muita coisa já mudou, e a maior parte eram crianças, assim, algumas crianças bem pequenas, tem poucos adultos aqui na região que poderiam participar, tem uma menina um pouquinho mais velha, que mora em Caxias, mas eu não conhecia ela, né, foi uma pesquisa, assim, com limitações, assim, né, foi um tubo de ensaio, né, mas sem dúvida seria interessante, né, por exemplo, eu tenho uma colega da pós-graduação que chegou a falar, seria interessante fazer isso aí com crianças, né? Eu falei, mas eu ainda não tenho estofo para isso, vamos deixar para uma próxima, assim, quem sabe no doutorado, né? Mas sim, com certeza, eu acho que assim, seria o exercício mais legítimo, assim, da democracia, né? Democrático, participativo, né? E acho que sim, né? Seria bacana, mas não aconteceu, assim. Ana, você está com a mão levantada? Está conseguindo falar? Ricardo? Eu queria relatar algumas experiências pessoais nos âmbitos abordados, porque, do ponto de vista búdico, eu tenho muito karma para purgar. Gustavo, além de vermiforme em formação em filosofia clínica, eu tenho o karma de ser médico e milico, cara. Então, é karma demais. Eu vou te falar de 2 experiências interessantes em ambas as áreas. Sou milico da reserva, mas diz que existem algumas coisas que não existe ex, entre eles milico. Mas vamos lá. Como médico, eu sou professor da Faculdade de Medicina e sou o regente da disciplina de doenças respiratórias. E
o professor Paulo, ele pode ser testemunha enquanto acompanhante de um paciente desta entidade que eu vou citar, que é uma das mais atrozes que você pode percorrer num périplo crescente de sofrimento, que se chama câncer de pulmão. É a doença, é o câncer que mais mata no mundo. Se você pegar um compêndio médico de 60 anos atrás, o Harrison, que é um clássico da medicina interna, ele abre o capítulo de câncer de pulmão dizendo: câncer de pulmão é uma doença rara. Eu tive esta curiosidade para dar uma aula. E se você pega o Harrison de 2023, esse Harrison é de 60 anos atrás, ele abre dizendo que câncer é uma das mais frequentes formas de neoplasia e que tem a maior mortalidade. Então, veja como as coisas são historicamente mutáveis para pior no âmbito médico. Neste ínterim de muito tempo, inventaram doenças, porque o conceito de normalidade não existe. E aí começaram a fazer aquilo que nós comentamos nas nossas aulas com o professor Paulo, sobre a cama de Procusto. A cama de Procusto é um velho e conhecido mito grego que você tem que cortar as pernas do cara para adaptar a uma cama. Quer dizer, criar um modelo e ele adaptar-se a ele. É a velha história da normalidade. Mas eu tenho algumas experiências interessantes com câncer de pulmão. O que é que a gente fez lá na enfermaria? Pegamos um grupo de pacientes com câncer de pulmão que aceitaram fazer musicoterapia. E a literatura é mais consistente em Mozart. Parece que as variações tônicas de Mozart é uma das teses, nada comprovado, inclusive com investigações de neuroimagem funcional, que é o creme de la creme da investigação neuropsiquiátrica, mostraram que algumas tonalidades das músicas de Mozart entravam em ressonância, consonância com as ondas cerebrais, e levavam a uma acalmia espiritual, aspiando a palavra espiritual. E outro grupo que não aceitou. O que é que a gente observou? Que nesse grupo que se aceitou por três vezes por semana ouvir Mozart por uma hora, a quantidade de analgésicos que eles precisaram, mas analgésicos que eu falo é morfina. O doente com câncer de pulmão ele tem que usar morfina em período muito assíduo, para não urrar de dor. E eles tiveram um decréscimo de 30% no uso dos analgésicos opiáceos. Isso foi fenomenal. Mas essa relação entre arte, que também é muito usado de outra forma, ludoterapia, né? Terapia pela pintura, que data desde a doutora Nise, no início do século passado, né? Então, isso tudo tem um efeito absolutamente positivo. Outra experiência muito interessante que a universidade criou foi o parto normal, estimular o parto normal. O Brasil é o país que tem mais cesárea no mundo, né? No mundo, é o país que tem mais cesárea, estimulando o parto normal. A paciente que, geralmente, a nossa geração, dor, mesmo a dor fisiológica do parto, tem que ser evitada, ninguém pode ter dor, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que sorrir. Quando se colocava a música de preferência da parturiente no momento do parto, ela dava muito menos asfiando trabalho ao obstetra e cooperava muito mais. Então, existe um sem números de terapias que datam desde o início do século passado, que ajudam muito a atividade médica, e eu sou testemunha desses elementos. Só para concluir,
Eu queria só tecer alguns comentários. Bandeira, a gente pede para, desculpa cortar, porque Não, a tá gente bom. se propõe aí até as 21. Desculpa. Da nossa parte não tem nenhum problema esticar aí uns 15 minutos, se todos e todas resolvido, concordarem. desculpa, Mas é só para a gente, né, também não tomar o tempo de pessoas que se programaram para sair no horário, tá bom? Mas pode concluir. Não, eu acho que é mais do que lícito essa alegação de Vossa Excelência. A gente pode esticar aí uns 10, 15 minutinhos, sem problema? Pode? Por mim, tudo bem. Então tá bom. Aí, Bandeira, se quiser, pode concluir em 1 minuto. Eu só ia comentar depois que você terminasse de falar, porque também ligado àquilo que Gustavo falou antes do processo, né, dele, com o grupo, que tem a ver com aquilo que em filosofia clínica a gente chama de dados de semiose, né, onde a gente procura modos, né, de expressão próprias, onde a pessoa se sinta confortável para expressar aquilo que ela gostaria de expressar, né. Então, acho que no co-design, de alguma forma, como você falou, né? Alguém, e o Luciano tinha falado, né? Alguém pode ir lá, de repente, no meio do processo, tira essa bolinha daqui, vou botar lá no lugar da bola, que estaria, digamos assim, previamente estaria previsto, né? E aí muda todo o processo, mas é aquele modo que a pessoa encontrou para se expressar naquele momento, né? E aí quem está ali como facilitador, como você disse, né, vai, né, agir, né, como você vai se comportar para que aquele modo de expressão seja valorizado sem que o conjunto, de uma forma geral, não destrambele, né? Então, é algo muito... E esse lance que o Bandeira falava, né, dos processos terapêuticos, né, com pessoas que sofrem com câncer, ou no caso das parturientes, né? A gente passou também, né, na saúde da família por vários processos semelhantes, e a gente percebe que realmente as pessoas conseguem, né, dar uma respirada e retomar, digamos assim, o ritmo mais ou menos adequado para aquela situação, para aquele momento, né? Isso é fundamental. E no processo clínico terapêutico, essa sensibilidade por parte do terapeuta, ela tem que, né, tem que estar sempre presente. Professor Estela, Paulo, desculpa. Oi, Bandeira, desculpa. Professor Paulo, pode me rogar todas as pragas do Hades, mas eu só vou dar uma manchete aqui para o grande Gustavo. Gustavo, eu tive uma experiência de que na verticalidade a gente pode fazer um co-design. Somente isso. Eu ia comentar, mas infelizmente não tenho tempo. Mas há essa condição que foi vivenciada por mim. Antes da Estela, só fazer um comentário rápido. Tem um livro que está saindo pela editora Ubu agora, que é de um pesquisador brasileiro, sobre organizações políticas, que eu acho o nome maravilhoso, que tem a ver com essa não dualidade que o Luciano falou, que o nome do livro é Nem Vertical, Nem Horizontal. Eu estou louco para ler esse livro, não li ainda, assim, mas é sobre isso, assim. Vai lá, Estela. Oi, boa noite, pessoal. Eu estou de saída, na verdade, estou querendo mais me despedir, assim, e agradecer. Tudo bem, Gustavo? Te agradecer, eu não sabia dessa tua pesquisa, fiquei muito feliz, já baixei o teu artigo aqui, porque eu vivi mergulhada por alguns anos nesse método das mandalas. A Estela está falando do lugar de onde saiu a gestão por mandalas, né? Eu encontrei vários paralelos, assim, na experiência, essa coisa que tu descreveu de ser difícil de transpor, né? A gente vivia muito isso. Hoje eu não estou tão envolvida na gestão, mas na época, assim, às vezes as pessoas vinham perguntar como é que era, como é que funcionava. É muito difícil comunicar essa parte, né, da prática, do treinamento da mente, quando aquilo não faz parte do contexto que quer ouvir a respeito, né? Então aquilo é transportado como, enfim, como você falou, assim, só para dizer que fiquei muito feliz de te ouvir. Legal, bom ficar bem também. Estou curiosa aí para ler o artigo e seguir conectada. Tá Obrigada. Certo. Grato pela presença e participação, Estela. Obrigada, Paulo. Obrigada, Luciana. Pessoal. E isso, né, isso também é acho que essa questão de gestão e esses formatos alternativos é um dilema também nosso, por estarmos aqui na cultura ocidental, mas, por exemplo, né,
Na Ásia eles têm aqueles mosteiros enormes, com 3.000 monges, aquilo lá tem uma estrutura de administração, né, tem outros métodos, eu sou super curioso, assim, não tive tempo ainda de estudar isso também. Tem um livro que se chama, de um autor inglês, se chama Managing Monks, né, Gerindo Monges, que é sobre a estrutura de gestão de grandes monastérios, que não deve ser fácil, assim, né, imagina. Sim. Tem que ser um esforço singular e coletivo, né? Deve ter suas histórias. Assim. De calar-se, de ouvir, para poder realmente deixar que o todo mostre a cara, né? E qualquer coisa deve ter o Gecko que vai lá e... que é o monge disciplinador, se a coisa sai muito fora da hora. Entra o Gecko e... Acho que lá a coisa não é muito horizontal, assim. Né? Talvez não. Talvez não. Ia falar, Estela? Eu ia comentar rapidamente que, ouvindo vocês, eu lembrei de uma frase que eu ouvi do Lama Santen, que é quem propõe aqui, né, esse método de gestão por mandalas. E quando eu cheguei no SEB, eu vinha de um contexto de cultura alemã, assim, de uma escola alemã, trabalhava em São Paulo, super hierarquizada, assim. E eu lembro que ele foi vendo, né, o meu estilo de operar, assim, um dia ele me disse assim, o ponto aqui não é eficiência, é cuidar das relações e da prática, porque eu estava super focada naquela eficiência alemã, assim, de fazer as coisas super certinho, organizado, né, e no budismo esse definitivamente não é o ponto, né, o ponto é a transformação, assim, de cada um. Então eu levava umas cortadas, assim, do Lama, bem diretas, para ver se eu aprendia o método. Só dividir isso com vocês. E tem uma variedade de expressões, né? Tem um lama tibetano que, naquele momento de fuga de vários lamas, primeiro do Tibete para a Índia, depois da Índia para a Europa, Estados Unidos, tem um lama chamado Tartang Tulku, que ele se estabeleceu nos Estados Unidos, eu acho que na década de 60, 70, e ele construiu toda uma estrutura e um método empresarial de organização, que a comunidade de prática dele era uma comunidade em torno da construção, da criação e gestão de empresas. Assim. Então, eles tinham uma gráfica, né? Isso é documentado, tem um livro super interessante, né? Tem um método de gestão, tem uma gráfica que fazia, né, os trabalhos comerciais, inclusive, né, uma editora, tem todo um grupo de empresas que foi construído a partir daí, né? Então tem uma variedade assim de formatos, nem vertical nem horizontal, tem um pouco de tudo, assim. Tem uma outra comunidade zen budista que também se formou nos anos 50, 60 em São Francisco, de um mestre chamado Suzuki Roshi, que eles também eram formatados, assim, eles tinham um centro de prática para fora, né, rural, eles tinham um restaurante vegetariano em São Francisco, super badalado, e eles tinham uma fazenda onde eles, enfim, produziam aquilo que era consumido no restaurante. Era um ecossistema de organizações que funcionava em torno de uma filosofia zen budista ali, no caso, que também tem histórias interessantes, e tem rolos, e tem de tudo, assim. Mas tinha o eixo do zen ali também. A Ana Rita colocou uma mensagem lá. O não vertical e não horizontal me parece postura de centro, integra os dois, que reverbera em ondas, círculos concêntricos. Lembra teu primeiro slide, Gustavo. Percebo Platão ao se referir ao círculo como forma perfeita, indo nessa direção. Obrigada pelo encontro, sigo acompanhando, mas já me despeço por aqui. Forte abraço. Valeu, Ana. Obrigado. Abração também. Fazer algum comentário, Gustavo? Não, eu quero ler esse livro não vertical, nem vertical nem horizontal para poder comentar, assim, para ver o que é isso, mas eu acho que é mais uma fluidez, assim, acho que tem momentos, né, que a gente precisa de um aspecto, momentos que a gente precisa de outro, assim. Sim.
Em filosofia clínica, a gente fala da plasticidade, né, da estrutura de pensamento, né? E muitas vezes é necessário até provocar mesmo, né? Em nós, como terapeutas, e às vezes no partilhante, esse exercício da plasticidade para que possa haver uma, né, talvez uma, né, a palavra readequar não me veio outra no momento, né? Mas para que a pessoa possa se situar, né, existencialmente de uma forma mais branda, usando o termo que você mesmo usou anteriormente, né, de acalmar ali, né? De acalmar a si, né? Porque quando a gente fala acalmar a mente, às vezes pode parecer só uma coisa de que algo separado do todo, né? Mas de acalmar a si, né, onde o conjunto do ser aí, né, se manifesta, né? Acho que vai nessa direção. É verdade. Essa história de vertical e horizontal, me lembrei também, meu filho passou 2 anos numa escolinha Waldorf, né, aqui em Porto Alegre, né, baseada nos trabalhos do Steiner, né, e que tinha toda uma proposta do livre brincar. E daí tinha um pai de um colega dele que falava assim, não, na escolinha é Steiner, mas aqui em casa é Stalin, não tem essa. Assim. Mudava as letras não, aí. Não tem livre brincar, assim, era uma piada, assim, né? Mas... São os paradoxos, né? E a cabeça da criança nesses mundos, né? Vai tentando se encontrar. Mais alguma manifestação? Podemos ficar por aqui? O Bandeira calou-se. Eu dei uma cortada nele e ele ficou... Quando o mestre fala, o iniciante baixa a calça. Tá certo. Ele havia mandado... Eu só vi, eu acho que uns 30 minutos antes de iniciar o encontro, Gustavo, ele havia mandado um texto que ele disse que teria, na visão dele, muito a contribuir para o encontro de hoje. Vai, Bandeira, desculpa, só vi agora, não deu tempo de ler, não deu tempo de mandar para o Gustavo. Fique para uma próxima. Manda para mim. Professor Paulo, o tesão zerou depois do esporro. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Espero que você consiga se recuperar, viu? Viagra serve para isso. Também. Gustavo, mas eu mando o texto sim, Gustavo, e as portas estão abertas aí, querendo voltar, tá é só muito dar obrigado. Um alô, a gente está sempre aqui, tá às bom, primeiras sextas-feiras do mês, né? Tá bom, muito obrigado. E já, assim, agradecendo muitíssimo, foi muito bacana a sua presença, participação nesse seu projeto. Aquilo que puder dividir com a gente aí, vai dividindo, e a gente vai tentando aproveitar disso tudo no trabalho da filosofia clínica também. Tá bom. Quem faz pesquisa fica desesperado por falar da pesquisa, então foi um prazer. Gustavo, eu mandei o artigo para a eminência parda da filosofia clínica do universo e arredores, o professor Paulo, e eu peço encarecidamente, genufletindo meus joelhos, que ele me mande para você. Eu acho que você vai gostar. Tá bom. Mando sim, pode ficar tranquilo. E mês que vem, quem estará conosco aí tocando a roda, fazendo girar a roda, vai ser a Jandira, lá de Niterói, né, Jandira? Falando sobre o ato de ler e a filosofia clínica. Tá bom? Depois a gente compartilha o texto com vocês. Tá certo? Bacana. Gustavo, mais uma vez, muito bom a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi super legal. Todas e todos, a cada uma em especial, muito agradecido mesmo. Toda primeira sexta estaremos por aqui. Serão sempre bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, etc, etc, etc. Valeu. Tá. Abraços. Valeu, Gustavo, abraços. Até. Valeu.